O Carlos Eduardo, de Jaboatão, em Pernambuco, ele disse: eu tenho R$ 5.000 na poupança para reserva. Se o rendimento ficar abaixo da inflação, o que será das pessoas como eu, que fez esse tipo de economia? Péssimo, eu acredito que isso não vai acontecer. Mas aí eu pergunto, como é que é o nome dele? Não gravei. Carlos Eduardo. Carlos Eduardo, aí eu pergunto para você, por que a inflação é tão alta no Brasil? Por que a gente não pode ter uma inflação baixa e uma taxa de juros mais baixa? Isso não seria a solução? Porque outros países conseguem e o Brasil não consegue. A gente tem que começar a pensar, sabe, todas essas jabuticabas... Pois é, mas daí que entra, se você quiser desindexar as aplicações financeiras dos pequenos, você tem hoje uma miríade de contratos que são indexados, inclusive contratos de aluguéis, e que se constitui hoje na parte mais resistente à queda da inflação, né? Ou seja, essa revirada que você propõe para o sistema financeiro também tem que entrar em sistemas de contrato também. Não, eu estou querendo, eu não estou querendo desindexar. Quer dizer, eu quero tirar a indexação diária. Você pode pôr uma indexação, mas indexação diária, como você tem hoje no sistema, você tem um problema, é que quanto maior a taxa de juros, maior incentivo ao consumo. Aí depois você tem uma outra coisa, só para dar um exemplo, tem alguns créditos fixos, né? Então, por exemplo, do BNDES, que estão congelados, a TJLP em 6%. Aí sobe a taxa Selic, a diferença da TJLP com a TJLP está congelada. O que acontece? O incentivo para pegar créditos direcionados aumenta. Quer dizer, você teria que, com uma alta de taxa de juros, que a demanda de empréstimos caísse. Como os do BNDES estão congelados, então o que acontece? É bom negócio aplicar seus recursos no mercado financeiro. Ou seja, quando você aumenta os juros para reduzir a demanda, você aumenta a demanda por juros que você quer diminuir. Quer dizer, então você tem que tirar esses mecanismos que se justificavam numa inflação alta, naquele mundo que você descreveu dos anos 80, né? E voltar para o mundo que nós estamos vivendo hoje. Pedro, vendo assim essa questão do esgotamento dos limites de poupança para financiamento habitacional, vendo as outras ferramentas que estão em desenvolvimento, vendo a possibilidade de seguradoras e fundos de pensão, você vê algum risco de falta de recurso para continuar financiando a expansão imobiliária ou não? Não. Se o país continuar tendo tomador de crédito da forma que nós temos hoje no país, com cota de financiamento na média de 60%, com prazo médio que ainda está em torno de 15 anos, né? Comprometendo em torno de 25% sua renda, e com a taxa de juros aí média, né, entre 9% e 10% ao ano, eu tenho a impressão que não vai faltar recurso, não. Se a Selic chegar a 8%, ou chegar a 7,5%, ou chegar a 7%, o próprio dinheiro de tesouraria pode passar a ser um dinheiro bastante convidativo para financiar o comprador final do imóvel. Eu não acredito que nós tenhamos problema de crédito. O que nós vamos ter, e aí eu acho que quando falam em esgotamento da poupança, como a base era muito pequena e o crescimento do financiamento nos últimos anos foi muito grande, o que nós vamos ter é vamos amenizar a curva de crescimento do financiamento imobiliário, né? Nós vamos ficar muito mais próximo aí do que é o incremento líquido da poupança, em torno de 15% a 20% ao ano. E tem também o próprio retorno dos financiamentos. Sim, que hoje já estão atingindo 200 bilhões de reais. Quer dizer, esses 200 bilhões de reais, aplicados a um prazo médio de 12 anos, a uma taxa média de 9%, e quase sempre no sistema de amortização constante, ou seja, com amortizações positivas, essa volta desse dinheiro retroalimenta o sistema também. Trouxa, como é que você vê aí essa questão dos próximos passos aí? Você tem essa luta da presidente para reduzir spread, você escreveu um artigo muito relevante aí nas últimas semanas aí sobre os limites de redução do spread. Como é que você vê essa batalha para a redução do spread? Três coisas, né? Até pus um artigo, deve sair no jornal amanhã. Três coisas importantes. Acho que essa concorrência via bancos públicos não dá certo. Primeiro, eles não têm capacidade para baixar muito, até saiu uma nota no jornal hoje de que era bem restrito. E segundo, a concorrência via preço em instituição financeira é muito baixa, não só no Brasil, como no mundo inteiro. Mesmo com esse nível de spread? Mesmo com esse nível de spread, você vai ter alguma redução de spread, sim, mais baixa.
As propostas assim que os bancos fizeram foi de baixar custos. Você precisa baixar custos, você tem algumas coisas que não se justificam. Um exemplo só, um absurdo, você está devendo, não consegue pagar, se você renegocia tem que pagar imposto de novo. Quer dizer, então, e a estrutura da tributação, você tem uma série de coisas assim. O que você tem que fazer? Você tem que mudar o sistema. Se você muda o sistema, se 136 países conseguem mais concentrados, mais atrasados, o Brasil também consegue. Eu dou uma lista aí de 21 medidas diferentes que você tem que adotar. Mas você conseguiria, com prazos mais longos, com prazos mais longos, você conseguiria mais crédito, mais abundante. Bom, brasileiras.org termina aqui. Agradeço a participação dos convidados, o economista Roberto Trostia, ex-economista-chefe da FEBRABAN, e o economista-chefe do Secov, São Paulo, Celso Petrucci. E você que nos assiste, muito obrigado. Não deixe de participar do nosso site www.brasilianas.org, mandando perguntas, trabalhos e vídeos. Esse espaço aqui também é seu. E nós voltamos na próxima segunda-feira, às 10 da noite, aqui na TV Brasil. Até lá.